Amém, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Aleluia. O Senhor, Ele fala conosco através de tantas coisas, de maneira simples, muitas vezes através de uma música, até mesmo através de uma cena cotidiana da nossa vida, nossos filhos. Há tanta maneira que o Senhor usa para falar conosco, para nos ensinar algo, para que a gente venha crescer, para que a gente venha viver de acordo com a vontade dEle. E eu queria que os irmãos abrissem comigo, lá em Jeremias, no capítulo 18. O Senhor escolheu uma cena cotidiana daquela época para ministrar o coração de Jeremias. E Ele faz isso até hoje, para nos exortar, para nos ensinar, para nos encorajar. E Ele falou para Jeremias, lá no capítulo 18, assim, ó. No capítulo 18, versículo 2. Jeremias, vá à casa do olheiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Vá na casa do olheiro, Jeremias, e lá eu vou te trazer um ensino, eu vou trazer uma mensagem para você compreender o que está acontecendo. Como nosso Deus é simples, né? Vai lá. Então eu fui na casa do olheiro. Jeremias obedeceu à direção que o Senhor deu para ele. Muitas vezes o Senhor dá uma direção simples para a gente e a gente perde por desobediência de ouvir uma mensagem de Deus, uma direção de Deus. E a gente, por que eu quero ir na casa do olheiro? Por que eu tenho que ir na casa do olheiro? Como a gente é complicado, né? Simplesmente, muitas vezes a gente tem que só ouvir, obedecer e ir. Mas a gente fica, e para lá para quê? Por que o Senhor quer que eu vá lá naquela praça? Por que o Senhor quer que eu vá lá na casa daquele irmão? Por que o Senhor quer que eu vá lá, Senhor? A gente já quer saber antes dEle ministrar no nosso coração. Mas Jeremias foi. Então eu fui à casa do olheiro e o vi trabalhando com a roda. E eu queria que os irmãos agora, nesse momento, tentassem se reportar essa cena. Jeremias chegou no local onde era feito vasos. E estava lá o olheiro sentado, fazendo o quê? Um vaso de barro. Colocando a mão no vaso. Tenta imaginar aí na mente de vocês, né? Quando um vaso é feito, o olheiro pega e aquele ainda é mole, né? Ele vai passando a mão, até que o vaso fique do jeitinho que o olheiro quer. Não é assim? E ele vai botando para um lado, para o outro, ajeitando aqui, ajeitando ali. E Jeremias estava lá observando essa cena, esperando o Senhor falar o coração dele. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o olheiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Então aqui a gente vê que por mais que o Senhor saiba do futuro, o Senhor ele sempre vem nos advertir antes da nossa queda. Antes do nosso pecado ser gerado e ele existir, lembra da pregação que eu falei aqui?
que o pecado ele começa pequenininho. Lembra? O pecado é como uma sementinha, como o espermatozoide, o óvulo. Ele é fecundado dentro da gente e ali ele vai crescendo como um bebê. E eu falei que a gente tem que aprender a abortar o pecado quando ele está no início, que é mais fácil. Do que ele gerar um filho, se tornar grande, para abortar é mais difícil. Então, o Senhor ele vem falando com a gente, Ele vem nos advertindo, antes de dar a luz ao pecado. Para quê? Porque Ele nos ama. Para que não venha o quê? Uma colheita horrível na nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Que morte é essa? Morte de famílias, morte de filhos emocionalmente, morte em todos os sentidos à nossa volta. É morte. Muitas vezes não é uma morte física aos nossos olhos, mas é morte emocional, é morte. Mas o Senhor ele vem nos advertir, Ele vem falar conosco para que a gente se arrependa, para que a gente se converta dos nossos maus caminhos. Tanto que o Senhor Jesus ele falou com Jonas: Jonas, vai até a cidade de Nínive e repreenda a cidade, porque o pecado deles ultrapassou a medida e está chegando até mim aqui. Mas vá lá para que eles se arrependam. E Jonas não queria ir, porque ele tinha uma rixa com aquele povoado. E o Senhor pegou Jonas, botou ele dentro da barriga da baleia, ou de um peixe grande, não se sabe, fala que é um peixe grande, a gente que fala que é baleia. Enquanto Jonas não fez a vontade do Senhor de ir lá pregar e ter compaixão daquele povo, Deus não deixou Jonas sossegado. E ele foi até Nínive, ele pregou para aquela cidade se arrependeu. Então, o Senhor, antes do pecado dar à luz, Ele vem nos advertir. E aqui Ele vem falando isso para Jeremias, e eu queria que vocês voltassem comigo um pouco, lá em Jeremias, no capítulo 1, só para vocês entenderem um pouco o que estava acontecendo aqui com esse povo. Olha o que o Senhor fala aqui. Vem o chamado de Jeremias, no versículo 4 do capítulo 1, fala assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, ela está inclinada de norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram. Queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você prepara-se, vá dizer-lhe tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Preste atenção no que está sendo falado aqui. Aqui está falando sobre os reis, sobre os oficiais, os sacerdotes e todo o povo. Ou seja, todos estavam corrompidos. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. E aqui o Senhor vem falando: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem,
Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, para uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os devoraram e eram considerados culpados. E a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor à comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, para uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra. O Senhor está falando aqui que Ele tirou o povo do Egito, levou para uma terra que mana leite e mel, para a terra de Canaã. O povo estava próspero, o povo estava abençoado. E o que aconteceu com esse povo? Ele se esqueceu de Deus. Quando a gente lê mais à frente aqui, lá no versículo 13, olha o que fala aqui. O meu povo, lê essa passagem que é importante. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Então, muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. A gente vem para o Senhor Jesus, a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, e no início a gente vai, a gente abre mão, a gente renuncia, a gente se entrega para o Senhor. E aí a gente vai caminhando com Ele, e aí quando Ele começa a nos abençoar, Ele começa a encher a nossa vida de toda sorte de bênçãos, o que a gente faz? Abandona o Senhor. E aqui o Senhor Ele vem falando: o que eu fiz para que vocês me abandonassem? Qual foi o pecado? Qual foi o erro que eu cometi com vocês para que vocês me deixassem? E vocês cavarem as suas próprias cisternas, ou seja, vocês buscarem com as suas próprias forças aquilo para saciar vocês. Vocês agora começaram a andar de uma maneira independente, sem depender de mim, achando que agora eu posso me virar sozinho. Agora já está tudo certo, Deus consertou a minha vida, Deus resolveu os meus problemas, agora eu posso andar conforme a minha própria vontade. Eu posso cavar cisternas para mim, eu vou reter a água ali. Não preciso mais perguntar para Deus o que eu devo fazer, o que eu preciso fazer. Então, era isso que estava acontecendo com o povo. Deus operou e o povo fez o quê? Quando estava no tempo frutífero. Esqueceu do Senhor. E aí, vamos voltar agora lá para o capítulo 18, de Jeremias. E o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, essa é a situação do povo. Todos se desviaram de mim, todos me abandonaram, todos esqueceram de mim, seja sacerdote, o povo, os líderes, reis, todos. E eu estou levantando você, para que você venha divertir o povo, para que eles venham se arrepender dos seus maus caminhos. Em todo o tempo o Senhor vem falando, para que o povo venha se converter. Quando a gente olha lá em Jeremias, abram comigo, antes da gente continuar aqui, no capítulo 8, versículo 6. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Jeremias 8, versículo 6. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Ou seja, eles estavam como um cavalo impetuoso, seguindo o seu próprio rumo, a sua própria maneira, do seu próprio jeito, sem o quê? Consultar o Senhor, sem o quê? Ter uma vida com o Senhor. E eles estavam o quê? Como um cavalo veloz, indo direto para o abismo, indo direto para o precipício. Fazendo o próprio curso da sua vida, fazendo a sua própria vontade. E Deus falando aqui: por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? É permanecer no erro, é uma persistência no pecado, sem se arrepender. É isso que estava acontecendo, e é isso que o Senhor está falando para a gente aqui essa noite.
Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar, recusam-se a se arrepender. E muitas vezes o Senhor chama isso de coração obstinado, um coração duro, dura cerviz, coração teimoso. Coração que não se inclina para o Senhor, não se inclina para as coisas de Deus. E aí o Senhor fala o que para Jeremias? Eu vou fazer com o meu povo como esse olheiro aí. Eu vou pegar e vou fazer do meu jeito. Agora eu vou fazer, vou pegar, se eu tiver que quebrar, amassar. Para quê? Para que venha o arrependimento. E é isso que Ele vai fazer. E é isso que Ele faz na nossa vida. E Ele fala, se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela desgraça. Sabe o que Deus está falando aqui essa noite? Essa noite eu decretei sobre você para que haja um arrancar, um despedaçar sobre a sua vida, mas que se essa noite você se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou mudar o meu decreto sobre a sua vida. É assim que Deus age até hoje. Ele é o mesmo, Ele não muda. O Senhor, Ele vai dando tempo para a gente de arrependimento. Amém? Ele vai dando tempo para a gente. Só que chega uma hora que chega o quê? No limite. E Ele decreta. Agora é isso. É como se falasse assim para a gente, ou vai ou racha. É agora ou pronto. Ou vai vir sobre você a desgraça, vai vir sobre você a tribulação. Porque Ele nos ama. A palavra do Senhor fala que pai que poupa a vara, ele odeia o filho. Ele prefere ver a gente sofrer aqui nessa terra, a gente alcançar a vida eterna, do que a gente viver aqui de maravilha e ficar na eternidade no inferno. O nosso Deus, Ele vê a eternidade, porque Ele é eterno. Aleluia. E Ele fala assim, agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas Deus já sabe, o que é que Deus fala aqui no versículo 12? Mas eles responderão, não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor, perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas, coisa tremendamente horrível fez a virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias, vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queime incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos. E nas antigas veredas, para que andem desvios, e em estradas não aterradas, a terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Por conta disso, eu quero falar um pouco sobre o coração quebrantado essa noite. Porque é o que nós precisamos para fazer a vontade de Deus. É ter um coração quebrantado. Para que não venha o mal sobre as nossas vidas. O Senhor está falando, será que eu não posso agir com vocês como fez o olheiro? Como barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Eu vou agir. Eu vou fazer. E é só na casa do olheiro que a gente pode ser refeito. É só na presença dele que nós somos refeitos. A palavra quebrantado significa abater, significa arrasar, significa enfraquecer. Só que a palavra de Deus fala que quando eu sou fraco, eu sou forte. O problema é que a gente quer ser sempre forte, com a nossa força. Mas quando eu sou fraco, quando eu me rendo, quando eu me entrego, é nesse lugar que eu sou forte, porque o poder de Deus se manifesta na nossa vida.
Então, essa noite o Senhor Ele quer nos levar para este lugar, não de ter apenas um coração quebrantado, mas, porque não é ter, mas é ser, é um modo de ser. Eu não tenho, eu sou quebrantado. Eu não estou quebrantado, eu sou quebrantado. A gente tem a mania de falar, hoje eu estou quebrantado. Não, nós temos que ser quebrantado. Ter o nosso coração inclinado, aberto ao agir do Espírito Santo. Mas para isso a gente precisa estar onde? Na presença dEle. Na nossa vida com Ele, na nossa devocional. Nós precisamos do agir do Espírito Santo de Deus, por isso que eu clamei aqui pelo Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que opera, é Ele que faz todas as coisas. Não adianta a gente se esgoelar aqui sem a presença do Espírito Santo, nosso coração não é modificado. Essa noite eu te clamo, Espírito Santo, venha sobre nós, inclina o nosso coração. Refaz o nosso coração, quebra o nosso coração, tira o nosso coração de carne, nosso coração duro, nosso coração de pedra, Senhor, perdão, de pedra, e nos dê um coração de carne, um coração inclinado a fazer a Tua vontade. Um coração disposto a Te obedecer, um coração disposto a cumprir o Teu querer. Que a gente venha, Senhor, consciente, indo para o sacrifício, para que a Sua vontade seja feita. Em nome de Jesus. Eu coloquei algumas coisas aqui, a respeito do coração quebrantado. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 1. Filipenses, no capítulo 2. É o que fala a palavra de Deus para a gente. Características de um coração quebrantado. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Isso é uma característica de um coração quebrantado. Um coração que se deixa ser trabalhado pelo Espírito, que considera o outro superior a si mesmo, que não faz as coisas por vanglória, que é o que? Glória é vão. Por vaidade pessoal. Um coração quebrantado é muito mais do que a gente chorar na presença de Deus. Quer dizer, um coração que alcança esse lugar de considerar o outro superior a si mesmo. Que na sua vida devocional com o Senhor, foi até lá e o Espírito Santo constrangeu e mostrou: é isso aqui, meu filho, que eu quero de você. É isso aqui, minha filha, que eu quero de você. Mas porque a gente abandona o Senhor, a gente não chega nesse lugar desse coração quebrantado. É esse lugar que Ele quer para nós. Estão entendendo? E muitas vezes Ele nos leva para esse lugar de pegar o barro, amassar, jogar e decretar coisas ruins para a nossa vida, porque a gente não está indo para este lugar que Ele quer. Esse lugar. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Tem gente que, quando a gente usa essa palavra servo, chega até a tremer.
Eu não quero ser servo. Mas é isso que a palavra de Deus ensina para a gente. Entra nesse lugar de servo antes que você precise ser quebrado. Antes que a desgraça venha bater na sua porta. Servo, servir ao outro, considerar o outro superior a você. Tornando-se semelhante aos homens. Eu falei isso ontem no culto Pink. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Ou seja, não foi uma morte qualquer. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Olha o que o apóstolo Paulo está falando assim. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença. Sabe o que ele está falando aqui? Quem tem um coração quebrantado, queridos, não faz para que os outros vejam. Não faz para que o pastor veja. O pastor chegou, então vou fazer. Vou cuidar, vou limpar. Não. Mesmo na ausência, esse povo aqui, fazia. A gente não tem que fazer para que as pessoas vejam, mas para que o Senhor veja. É para Ele, tudo que nós fazemos tem que ser dEle, para Ele. Não para mostrar para ninguém. Então, a marca de um coração quebrantado, as características de um coração quebrantado, é que não faz para aparecer, para mostrar para o outro, na presença de fulano, ciclano ou beltrano. Não, faz com consciência que está fazendo para ele que tem que ver. Está fazendo porque é o correto a fazer. Que é sagrado ao coração de Deus servir ao irmão. E para isso a gente precisa viver em comunhão, em amor. Qual é o primeiro núcleo que a gente tem que viver em comunhão? Qual é, gente? A nossa família. Não tem como a gente ser um cristão. Eu não gosto do meu irmão, eu não gosto da minha irmã. Eu não me dou. Não. Então vai buscar em Deus a reconciliação. Vai buscar em Deus, vai colocar o seu coração diante do Senhor. Senhor, tira isso no meu coração, me purifica, tira esse sentimento de rancor, de raiva, tira esse sentimento que não pertence ao Senhor. Me dê um coração amável. Tira do meu coração tudo aquilo que impede de eu me relacionar bem com meu irmão ou com a minha irmã, com meu pai, com a minha mãe, com meu tio, com a minha tia, com meu primo, com a minha prima. Senhor, me ajuda. Me dê um coração quebrantado e contrito. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. No Salmo 51, Davi falou isso para Deus. Senhor, crie em mim um coração puro. Renove em mim um espírito inabalável. Não retire de mim o teu espírito. Tem até uma canção que fala isso. E ele fala, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Davi, ele era um homem, Deus levou ele a rei. E mesmo ele, quando caiu em pecado, sendo rei, ele se humilhou diante do Senhor. Ele clamou ao Senhor, ele se arrependeu, ele não se importou com a posição dele. Mas ele foi para os pés do Senhor. E clamou, Senhor, crie em mim um coração puro, renove em mim um espírito inabalável, não retire de mim teu Espírito Santo, Senhor. Não retira de mim a tua presença. Essa palavra de Jeremias tem um versículo que fala que o povo esqueceu de Deus por dias incontáveis, dias sem fim. Ou seja, ficar dias e dias e dias sem conversar com Deus, sem ter uma conversa com Ele, porque oração é conversar com Deus. É falar com Ele, tudo está no seu coração, até a coisa mais horrorosa está no seu coração. Senhor, olha como é que está meu coração. Senhor, olha os meus pensamentos, tem misericórdia de mim. Senhor, me limpa, porque Ele está vendo, queridos.
Mas na presença dele, ele faz nova todas as coisas. Aqui a gente falou agora no versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, uma pessoa com o coração quebrantado, ela não tem um objetivo próprio, individualista, mas ela pensa no coletivo, ela pensa no reino de Deus, é saber que eu estou tocando aqui uma guitarra, eu estou tocando um baixo, eu estou cantando, eu estou tocando, eu não estou fazendo isso para mim. Eu estou pensando no coletivo, eu estou pensando em abençoar o reino de Deus, é para o reino. É para ministrar em vidas. O que a palavra ministrar significa? Servir. A gente está aqui servindo aos irmãos, adorando ao Senhor verticalmente, enquanto a gente adora Ele, pensando nele o tempo todo, enquanto a gente está aqui adorando, sem querer fazer espetáculo, amém? A gente está servindo a igreja, aí o Espírito vem. Primeiro é para Ele. Adorando a Ele. Consequentemente, a gente está o quê? Com o coração querendo servir a igreja, adorar o nosso Senhor. Ou seja, não está nem aí pensando em si. Eu estou pensando em agradar o meu Senhor. Porque Deus vê a nossa motivação. Mais importante não é só o que eu faço, mas é o porquê eu faço. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas. E muitas vezes eu falo isso até para o Ministério de Louvor. A gente tem que se importar com a técnica, amém, temos, porque o mundo faz o melhor para o diabo. Então a gente tem que se importar, amém. Mas a gente tem que se importar também com a nossa motivação. A gente vai treinar muito antes de vir para cá, amém? Mas quando a gente chegar aqui, a gente tem que esquecer e rasgar o nosso coração e adorar. Adorar. Não se preocupar se vai desafinar, se vai isso, vai aquilo. Amém? Porque se vocês treinaram antes, se antes vocês se dedicaram, vocês fizeram a parte de vocês. E na hora vai fluir. E na hora não tem que ter preocupação. Amém? Não tem. É só deixar adorando o Senhor, só pensar nele, adorar o Senhor. Para Ele. Ou seja, não tem um objetivo próprio, individualista, mas pensa no coletivo, no reino de Deus. É um pensando no outro o tempo todo. O tempo todo. Foi muito lindo hoje vendo a Juliana e a Adriele cantando juntas. Elas ali buscando a unidade. Não é lindo isso? Hein? Sem rivalidade, sem competição, mas uma apoiando a outra, uma levantando a outra, e vamos embora, e vamos juntos adorar o nosso Deus. Esse sentimento que tem que estar no nosso coração, é esse amor para um alvo maior, que é o quê? Jesus. Para que isso venha tocar vidas, venha restaurar vidas, venha abençoar. Mas é normal acontecer, às vezes no coração de novos convertidos, ou uma pessoa que entrou nova no louvor, e ter esse sentimento, às vezes, de rivalidade. Acontece, somos humanos. Mas o que fazer nessa hora? Vai para a casa do olheiro. Senhor, estou sentindo isso da minha irmã. Estou sentindo um sentimento que não vem de ti, uma inveja, um sentimento de querer competir. Limpa meu coração. Ele vai limpar. Porque Deus trabalha com a verdade. E não tem problema em falar a verdade para Ele. Ele ama a verdade. Porque Ele é a verdade. Não sei porque eu estou falando do Ministério de Louvor, mas estou... Amém. Deus faz como Ele quer. E é assim em todos os ministérios da igreja, é assim na nossa casa, na nossa família. É em todo lugar que a gente vai. Aleluia. Olha agora o que eu vou falar aqui, outra característica. Versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Uma pessoa com o coração quebrantado, ela sabe que é Deus que opera o querer e o realizar.
que sem Ele não tem o realizar. Ele pode fazer com que a gente fique doente no dia que a gente vai ministrar um louvor? No dia que eu venha pregar? Pode, aí como que eu vou pregar? Não tem como. Não é? Então, quem opera? É Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Isso é a marca, isso é a característica de um coração quebrantado, de um coração inclinado a obedecer, em fazer a vontade do Senhor. Não um coração que está lá como um cavalo, indo obstinadamente para um caminho diferente daquilo que Deus quer. Um coração duro. Então, ele sabe que é Deus que opera o querer e o realizar. Que sem Deus não tem como Ele realizar nada, não tem como Ele fazer nada, não tem como. Aleluia! Agora olha outra coisa aqui. Versículo 14. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como as estrelas no universo. São pessoas que servem sem o quê? Sem murmuração, sem reclamação, sem contenda, sem discussão. Não fica debatendo, não fica questionando, não fica discutindo. É servo, é ovelha. A ovelha, se você fala para ela, vai para aqui, vai... nem me esforçar inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, os sacrifícios que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Aleluia. Lá no versículo 20 diz assim, não tenho ninguém que como ele tem interesse. Versículo 21, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Eu queria achar um versículo aqui, gente, que fala sobre não fazer nada por partidarismo. Espera aí que eu vou achar. Que nada a gente deve fazer, porque está aqui também em Tessalonicenses, Filipenses. Onde? 3, 2? Não estou ouvindo. 2, 3? Está bem no início. Não, não é esse. Aqui está falando de considerar o outro superior a si mesmo, mas eu quero uma palavra que fala da gente não fazer nada por partidarismo. Enfim, tem um versículo na Bíblia que é aqui também, depois vocês vão ler em casa, que isso é uma característica também de um coração quebrantado. É o quê? Não fazer nada por partidarismo. O que significa partidarismo? Tomar partido de um ou de outro. Preferir um do que o outro. Seja líder, seja irmão, seja dentro de um casamento. Até a gente, como pastor, quando a gente vai fazer aconselhamento de casal, a gente não pode tomar partido. Preferir ficar do lado de um do que do outro. Não, a gente tem que buscar o conselho para trazer o quê? Reconciliação entre os dois. Então, se a gente toma partido, a gente já está errado. Não tem que haver essa preferência, porque a gente tem que levar os dois ao arrependimento, à reconciliação. Tem erros dos ambos os lados, sempre tem. Ambos precisam de arrependimento. Amém, queridos? E aqui o Senhor, lá no capítulo 3, Ele fala para a gente assim, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Muitas vezes na igreja, o pastor, a gente tem que trazer sempre o quê? Uma mesma mensagem, não é? O apóstolo Paulo está falando isso aqui. Olha, não me é cansativo trazer a mesma coisa para vocês. Não me é cansativo. Eu vou escrever várias vezes a mesma coisa até que vocês venham aprender. Não me é cansativo. É uma segurança para vocês. Então, preste atenção, se você está vendo a mesma palavra, está cansado de ouvir essa palavra, escute essa palavra. Porque isso é segurança para você. É segurança para que você não venha cair naquilo que o Senhor está decretando essa noite.
mas que você venha se arrepender. E você venha alcançar esse coração quebrantado, a humildade cristã, de considerar o outro superior a você, de não fazer nada pensando só em si mesmo, o egoísmo, mas pensando no reino, pensando no coletivo, pensando na família, pensando mais no outro do que em você. Não fazer para que os outros vejam, não, é fazer porque é o correto. Ter consciência que se você tem inteligência, se você realiza alguma coisa de valor nesse mundo, é porque Deus te deu. Que se Ele não tivesse te dado inteligência, você não poderia nada, você seria um boçal. É Ele que opera em nós o querer e o realizar, então não tem lugar para altivez, não tem lugar para soberba, porque é Ele que faz, é Ele que dá. Fazer sem reclamar, fazer sem murmuração, sem rivalidade, sem vanglória. E no final ele fala para a gente, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se, alegria. Alegria do Senhor. Como é maravilhoso viver nessa alegria do Senhor. Então essa é a palavra dessa noite. Nós estamos essa noite na casa do olheiro, ele está trazendo ensino para você aqui, para que não venha desgraça sobre a sua vida, para que você venha se arrepender. E na casa do olheiro assim, ele vai moldando do jeito dele, tem que ser do jeito dele, não é do nosso jeito. É da maneira dele, é como ele quer, porque o que ele quer é o melhor para nós. E a gente precisa definitivamente entender isso de uma vez por todas. Um coração quebrantado é um coração disposto a pagar o preço. Seja ele qual for o preço. Por mais que seja difícil, é difícil eu ir até essa pessoa para me reconciliar. A Bíblia fala, se você vier até mim para me cultuar, e você lembrar que você tem um problema com teu irmão, vai lá primeiramente, se reconcilie com ele, depois volta para me adorar. Não adianta a gente estar aqui se a gente está brigado com um monte de gente lá fora. Isso não é culto a Deus. Antes de vir aqui, a gente tem que se reconciliar. Com toda pessoa que você lembrar essa noite, o que Deus está falando para você é que Ele quer que você se reconcilie, que vive uma vida de amor com essa pessoa. Isso é cultuar ao Senhor. Isso é uma vida cristã. Não importa qual é o preço que você vai ter que pagar. Ah, mas eu vou ter que me humilhar, vou ter que pedir perdão. Mas é isso que Deus quer. Maria, ela pegou 1 ano de trabalho dela e derramou os pés de Jesus. Ela adorou o Senhor, não importou o preço, ela não se importou com o preço que ela tinha que pagar ali. Eu não sei o que Deus está te pedindo aqui essa noite. Eu não sei o que Ele quer que você faça. Mas vai fazer o que Ele está te mandando. Porque a Maria, que é o exemplo de adoração, é o exemplo de coração quebrantado para a gente, ela deu para Jesus o que ela tinha de melhor. Isso é a marca também de um coração quebrantado. O valor do nardo que a Maria derramou aos pés de Jesus valia 3 vezes mais do que Judas recebeu para trair Jesus. Por isso que Judas, quando ela foi derramar esse nardo aos pés de Jesus, repreendeu, era melhor ter pego isso daí e ter dado para os pobres. Por quê? Era muito. Aquele negócio, o nardo que ela derramou aos pés de Jesus valia 3 vezes mais, gente, do que as moedas que Judas recebeu para entregar Jesus, para trair Jesus. Porque o coração dele estava nisso. Não estava em adorar Jesus. O coração dele era um coração infiel. Era um coração duro. Um coração daquele que traiu Jesus por dinheiro. E mesmo assim Jesus amou ele até o fim. E falou, é com um beijo, Judas, que você me trai? É isso que você faz por tanto amor que eu faço por você? 30 moedas de prata? Muitas vezes é assim que a gente faz na nossa vida. A gente troca Jesus por ralé, por coisas sem valor. A gente troca o maior amor do mundo por quinquilharia. Por um prato de lentilha, a gente troca o precioso pelo vil.
Um coração quebrantado, ele não causa mal a ninguém. Ele não defrauda. Ele não defrauda ninguém. Não causa mal ao irmão, à irmã. Então a gente precisa entender como a gente precisa se converter. Como a gente precisa colocar o nosso coração nesse lugar de quebrantamento, de humildade, de consciência. Olha o que eu escrevi aqui. Nesse lugar de quebrantamento, que não é um estado, mas sim uma consciência de uma natureza rendida aos pés de Jesus Cristo. Dependente dele. É uma consciência de uma natureza rendida aos pés de Jesus Cristo. Por isso que um coração quebrantado, ele não é incrédulo, ele crê. Porque ele tem consciência de Jesus. Eu coloquei outras coisas aqui. O coração quebrantado, ele para aprender com Jesus, para contemplar o seu Senhor, para ouvir o seu ensino e fazer do jeito dele. E aí, quando a gente observa a vida de Marta e Maria, Marta estava lá, atribulada, cheia de serviço, servindo. Aí ela estava achando que ela estava servindo Jesus. E Maria estava fazendo o quê? Aos pés de Jesus. Coração quebrantado não é ansioso. Ele descansa aos pés do Senhor. Se Marta tivesse parado para ouvir Jesus, para saber a vontade dele, ela quis fazer para Jesus do jeito dela. Não é? E muitas vezes a gente quer fazer também para Jesus do nosso jeito. Mas sem o quê? Sem se render. Sem ter essa natureza rendida aos pés do Senhor. Mas eu quero fazer. Vou dar exemplo de novo do louvor, gente, está na minha cabeça. Eu quero tocar, eu quero fazer, eu quero não sei o quê, eu quero fazer. Mas a gente não para ouvir, Senhor, o que tu queres que eu te faça? Como que o Senhor quer que eu faça? Porque se Marta tivesse perguntado para Jesus, eu estou aqui cozinhando, ou fazendo, você não está vendo, eu estou sozinha. Senhor, o que tu queres que eu faça para ti? O Senhor chegou aqui na minha casa, ele teria falado, vem aqui minha filha, senta aqui. Senta aos meus pés, eu só quero isso de você hoje. Senta aqui para aprender comigo. Vem aprender comigo. Vem aqui na casa do olheiro, vem aprender comigo. Pode ser que naquele dia ela teria experimentado um milagre, que Deus ia fazer a comida brotar. Pronto, tudo pronto. Mas porque a gente quer fazer do nosso jeito, muitas vezes a gente não vê os milagres que Deus tem para fazer na nossa vida. Mas essa noite o Senhor está nos levando para este lugar de um coração quebrantado. Um coração humilde. Um coração sossegado. Um coração que faz do jeito dele. Que pergunta para ele, Senhor, o que tu queres? Senhor, como eu devo fazer? Senhor, é isso? E descer na casa do oleiro significa, queridos, uma vida de profundidade. É descer à casa do oleiro. É descer à presença dele. É se prostrar diante dele. Uma vida de profundidade com ele. Aleluia. Em nome de Jesus, que a gente essa noite venha entrar nesse lugar de um coração quebrantado, um coração contrito, um coração submisso, um coração humilde. Porque humildade não tem a ver com o nosso exterior, mas tem a ver com o que está dentro. Com um coração quebrantado, um coração rendido ao Senhor, um coração rendido à palavra dEle. Um coração dedicado, piedoso, dedicado ao Senhor. Uma vida de devoção ao Senhor. No seu dia a dia, nos seus relacionamentos, fazendo para Ele, do jeito dEle, não importando o preço que a gente vai precisar pagar.
Então, a primeira coisa essa noite, eu queria que vocês fechassem os olhos agora nesse momento. Porque a primeira coisa que eu quero falar para a igreja é que se vier à sua mente alguma pessoa que você precisa se reconciliar, pedir perdão, para você viver uma vida de amor, que você venha essa noite em nome de Jesus, fazer isso como um alvo na sua vida. Quando você sai dessa igreja aqui essa noite, amanhã, em nome de Jesus, que você venha procurar essa pessoa. Que vocês venham chorar juntos, que vocês venham pedir perdão juntos um para o outro. Porque não existe cristão sem saber se relacionar e amar o outro. Isso é viver uma vida de arrependimento, um coração quebrantado. Jeremias ouviu do Senhor: esse povo me abandonou dias sem fim, ou seja, ele não vem mais no meu conselho, eles não vêm mais conversar comigo e me pedir direção para fazer do meu jeito, mas eles cavaram cisternas de águas, cisternas rachadas. Tudo que a gente constrói com a nossa força, do nosso jeito, é como uma cisterna rachada, a água vai embora, tudo vai escorrendo, tudo vai indo embora da nossa vida, a alegria vai embora, a esperança vai embora, a fé vai embora. Porque não tem que ser do nosso jeito, tem que ser do jeito dele. Tem que ser do jeito de Jesus. E essa palavra, o Senhor, eu fui linkando uma coisa com a outra. Mas ela veio por causa de uma canção. Eu falei no início dessa pregação que o Senhor ele fala com a gente de diversas maneiras. Uma irmã falou para mim: poxa, pastora, você podia trazer aquela palavra lá que você leu lá em casa. Eu fiquei com isso na minha cabeça, mas quando eu fui preparar a palavra, veio uma música na minha mente. E eu falei: eu vou falar sobre a casa do oleiro. Mas eu fui entender que para falar também da casa do oleiro, eu tinha que falar do coração quebrantado, que era o que a irmã tinha falado para mim. Porque é nesse lugar que o Senhor quer nos levar. E essa canção que o Senhor ministrou na minha mente quando eu estava preparando essa palavra, que o Lucas vai cantar agora, que eu pedi para ele: Lucas, vê essa canção. Eu acho que você sabe, né? Já está dedilhando ela aí. Porque é isso que o Senhor quer para nós essa noite. Aleluia. És minha vida, Aleluia. Jesus. Aleluia. És meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti Não há valor em mim. sou como um vaso de barro. Deixa Ele te quebrar essa noite. Ser quebrado para ser o que quer. Aleluia. Deixa Ele fazer do jeito dele. E a tua presença. Aleluia. É tudo que preciso. E a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, atrai. Aleluia. Deixa Ele atrair o teu coração para Ele essa noite.
Não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que quer. Fala isso para Deus essa noite. Senhor, me quebra para que seja feita a tua vontade, não mais o meu jeito, porque a tua vontade é o melhor, Senhor. Sem a presença dele nós não temos valor. Aleluia. Pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. Oh, a tua presença é tudo que eu preciso. Aleluia. A tua presença. Amém. Aleluia. Atrai o meu coração. Deixa ele atrair o teu coração aqui essa noite. Deixa ele atrair o teu coração. Deixa ele quebrar o teu coração quantas vezes forem necessárias, para que a vontade dele venha se realizar na sua vida, para que a desgraça não venha bater sobre a sua vida. Senhor, aqui estão os teus filhos e filhas, Pai, essa noite. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que cada coração aqui venha se converter dos seus maus caminhos, Senhor, para que a sua vontade venha a ser feita. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero chamar aqui à frente. Se essa palavra falou teu coração, eu quero te chamar aqui à frente. Eu quero orar por você, porque é nesse caminho que já vai começar o processo de quebrantamento. É nesse caminho que já vai começar o trabalhar do Espírito sobre a sua vida. Muitas vezes a gente precisa se mover do nosso lugar, porque a gente se move com muita facilidade como um cavalo, para fazer a vontade do nosso coração, para desonrar ao Senhor, para fazer conforme o nosso querer, com a obstinação do nosso coração, para viver um caminho de pecado. Mas essa noite o Senhor está te chamando ao arrependimento. Ele está te chamando, vem, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você quer ter um coração quebrantado, se essa noite você quer que o Senhor mude o teu coração, desce até a casa do oleiro, em sinal de humildade, em sinal de reconhecimento que você precisa dele, que você precisa ser refeito, que ele precisa mudar o seu coração. Ele precisa tirar o teu coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a realizar a vontade dele. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, porque nesse caminho há um processo de cura, há um processo de arrependimento, de mudança. Sabe, queridos, quando eu me converti, todas as vezes que eu ouvia um apelo, eu corria para o altar para me prostrar, porque eu sabia o quanto eu estava miserável. Somos miseráveis. A palavra do Senhor diz que todos pecaram. Não existe um bonzinho, por isso que ele teve que morrer na cruz, porque somos miseráveis pecadores e carecemos da graça de Deus todos os dias da nossa vida, da misericórdia dele sobre nós todos os dias da nossa vida. Perfeito é só Cristo, e foi o nosso pecado que levou ele para a cruz, a sangrar até a morte. Por isso não brinca mais com o pecado. Sai do teu lugar e vem aqui, deixa ele transformar teu coração. Deixa ele quebrar o teu coração. Vai para a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Desce. Desce desse lugar. Não seja de dura cerviz. Não tenha um coração de dura cerviz. Mas deixa ele agir. Aleluia. Senhor, aqui estão os teus filhos e filhas, Senhor.
E eu quero clamar por cada um aqui, Senhor. Transforma cada coração aqui neste lugar, Senhor, porque eles estão na tua casa, a casa do oleiro, a casa que o Senhor faz do seu jeito, no teu molde, da tua maneira, Senhor. E o Senhor atraiu o coração deles para ti, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, conforme a tua palavra diz, que a obra que tu começaste em nós, tu és fiel para completar. Então completa a obra na vida de cada um que veio aqui à frente. Completa a obra, Senhor, em cada coração, em cada mente, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que cada um aqui venha ter um coração quebrantado, um coração contrito, um coração disposto a te obedecer, não importa o preço que precisa ser feito, não importa o preço que tem que ser pago. Porque tu és a minha vida, porque tu és a vida, Senhor. Tu és a vida. Tu és o pão que nos alimenta. Tu és o pão que nos sacia. Ah, Senhor, em nome de Jesus eu oro. Senhor, toma cada um em tuas mãos. Sustenta, fortaleça, Senhor. Abençoe, restaure, cura. Transforma, Senhor, o coração. Tira toda a dureza, toda a dura cerviz, Senhor. E dê um coração inclinado a te obedecer. Um coração disposto a cumprir todo o teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Porque há poder no teu nome, Senhor. O teu Espírito Santo é poderoso. Vem com o teu Espírito, Senhor, sobre cada um aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Vai operando, Senhor, vai operando em cada coração. Vai operando. Aleluia. Em nome de Jesus eu oro. Tu és minha vida, Jesus. És meu. Canta isso para Ele essa noite. Canta isso para Ele. Aleluia. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. E a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso Te tocar. Aleluia. Amém. Pode ficar de pé. Só não vou pedir você dar um abraço para o irmão que está do seu lado, porque a gente não está podendo abraçar. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Amém.
Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada pelo Teu ensinamento, Senhor. Obrigada pela boa obra que Tu começaste em nós, Tu és fiel para completar. E essa noite nós nos colocamos diante do Senhor para que a Tua vontade seja feita, não mais a nossa. Amém.